Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada pela audiência, pelos novos inscritos, pelos compartilhamentos. E eu queria hoje falar sobre um tema que vocês me cobram o tempo todo, que é indicar o que vocês chamam de livros conservadores. E eu vou falar hoje sobre o quão adequada ou inadequada é a própria expressão livros conservadores e, para exemplificar, eu vou indicar uma série de leituras de clássicos que podem ser fundamentais para a vida, para a formação espiritual de qualquer pessoa, goste ela ou não de filosofia. Para vocês que ainda não sabem, eu tenho um curso que eu ministro desde abril desse ano, que é um curso chamado Estudo do Texto Filosófico. É um curso de literatura, mas cujo objeto são obras de filosofia. Então eu falo sobre obras de filosofia justamente para estimular a leitura dos clássicos. E eu comento os vários livros que fazem parte do cronograma do ponto de vista da importância que eles tiveram para a cultura, dos elementos textuais, dos elementos retóricos, da qualidade da eloquência, do quão fundamental eles são dentro da obra do próprio autor, né? Então, na verdade, são aulas assim de literatura, mas os livros analisados são todos de filosofia. Daí o nome do curso, Estudo do Texto Filosófico. A obra que atualmente eu estou lendo com os meus alunos é justamente as Meditações de Marco Aurélio. Marco Aurélio foi o quinto bom imperador romano. Ele nasce em 121 depois de Cristo, morre em 180. Ele se torna imperador no ano de 160. E ele teve uma educação filosófica muito apurada e, desde a juventude, se aproximou muito da escola estoica. Ele mesmo se apresenta como um discípulo de Epiteto, Epiteto que eu já indiquei aqui num outro vídeo sobre livros fundamentais, né? Eu indiquei o Manual de Epiteto, que até hoje tem lá na minha livraria. E na minha livraria vocês também encontram as Meditações de Marco Aurélio. Por que é uma obra tão fundamental? Como eu tenho dito nesse curso, para quem quiser informação de como participar, vou deixar aqui como você pode entrar em contato comigo para saber como participar, como integrar essa turma, né, desse curso, Estudo do Texto Filosófico, que atualmente é sobre as Meditações do Marco Aurélio. Esse livro é tão importante porque ali a gente percebe as anotações, é como um diário íntimo do Marco Aurélio, né? Marco Aurélio foi imperador num período difícil em que as fronteiras de Roma estavam sob ataque. Ele foi um grande general, ele estava o tempo todo com os soldados nas fronteiras, protegendo as fronteiras e, ao mesmo tempo, garantiu estabilidade para que Roma tivesse um período muito próspero. Então, ele foi um grande imperador e, ao mesmo tempo, ele tinha uma vocação intelectual, ele era uma personalidade intelectual, ele adorava filosofia e ele era alguém que tinha uma clareza límpida sobre a filosofia ser uma prática. Então ele é aquela figura, né? Aquela personalidade, ele foi aquela personalidade que disse: tudo bem, nós já refletimos muito sobre o que é ser um homem de bem, o que é ser um bom homem, agora cabe a nós sê-lo. E ele se preocupa na sua vida em praticar a filosofia. É muito curioso, né? Porque se tratando de um político, que a política sendo uma prática, a política exigindo ação o tempo todo, ele justamente é uma figura intermediária, um homem o tempo todo embebido por atividades políticas e, ao mesmo tempo, alguém que compreende perfeitamente o valor da filosofia para a vida e para a edificação do espírito. A gente percebe, lendo as Meditações, que por meio de uma autoexigência moral muito apurada, ele vai dizendo o quanto que ele considera que ele progrediu aqui ou ali, o quanto que ele considera que ele ainda precisa melhorar. Então, a obra tem um tom de diário íntimo, você encontra ali o cara que era o homem mais poderoso de Roma, sendo absolutamente sincero consigo próprio, e por isso Marco Aurélio, sim, ele sim, nos dá o retrato de qual é o elemento fundamental da filosofia, aquele ensinamento ali que vem de Sócrates, que é você ter consciência total, em primeiro lugar, dos limites do ser humano, com relação à sabedoria, com relação ao saber que você pode ter. Que tipo de saber você pode ter? Bom, ele sempre vai ser limitado porque nós, seres humanos, somos limitados. Aquilo que nós temos de mais elevado é a inteligência, é uma dádiva divina, e essa dádiva divina, se a gente é capaz de
expandi-la e de nutri-la, nós podemos ser pessoas melhores. As meditações, portanto, são uma obra extremamente acessível e atraem muitos leitores até hoje, justamente porque são um retrato de um homem que está procurando ser o melhor possível. Quando a gente sabe que ele foi o homem mais poderoso de Roma, que na época estava no auge do império, aí a gente percebe o que é humildade, né? O cara mais poderoso de Roma estava ali o tempo todo procurando ser uma pessoa melhor por meio dos exercícios espirituais que a gente chama aí na antiguidade de filosofia, que é a busca pela sabedoria. Então é um livro que realmente é incontornável para quem quiser quem quiser começar bem a vida e entender que se você não sabe os limites da alma humana, você não tem nem como entender quais são as ideias políticas conservadoras. Por quê? Porque o conservadorismo, enquanto ideal político, ele tem uma consciência muito clara de que não cabe ao homem tomar, digamos assim, o lugar de Deus, né? Você tem uma obra que foi objeto de análise na Esmeril de Maio, que é o Paraíso Perdido de Milton, e ali a gente teve uma brilhante análise do Marcelo Gonzaga, né, de que justamente a cultura revolucionária nada mais é do que o homem que esquece quais são os seus limites, ou que ignora quais são os seus limites e quer tomar o lugar de Deus, quer reconstruir o mundo, quer ser o criador de um novo mundo, é aquele que prefere reinar no inferno do que ser obediente no céu. Dentro do que a gente chama de cultura conservadora, um elemento principal é o reconhecimento dos próprios limites diante daquilo que nos é superior. E na filosofia grega isso é muito claro. Quando Marco Aurélio, que é um político, demonstra isso nas suas meditações, tendo sido o homem mais poderoso de Roma, ele dá uma lição a qualquer pessoa que se identifique com o conservadorismo e tem aí, digamos, ambições políticas, né? Uma leitura que pode ser edificante para você. Essa obra se encontra na minha livraria, vou deixar o link na descrição. E aí a gente pode chamar de um livro conservador? É um livro clássico, mas que traz aí uma das ideias que foi importante porque a gente chama de cultura conservadora. No caso dos progressistas, se eles leem essa obra, talvez eles leiam numa outra direção, com outro espírito, né? Ou simplesmente para criticar o estoicismo, como eles costumam fazer, com uma filosofia dos conformados, e não como as pessoas que realmente acreditam que se você não constrói uma cidadela interior, que é essa expressão do próprio Marco Aurélio, ou seja, se você não entende que protegendo a alma das tentações estúpidas e das inclinações, as ilusões que vêm do exterior, você nunca poderá ser uma pessoa virtuosa, né? Se você não entende isso, você vai sempre ser um mau político o dia que você for um. Essa é a lição que vai extrair um conservador. Já um progressista, não sei como ele vai ler essa obra. Então, quando a gente fala de literatura conservadora, pode ser um erro, né? Quando a gente fala dos clássicos, não é um livro conservador, Meditações? Não, claro que não. É um livro de filosofia. Uma outra obra que tem esse espírito também são as categorias do Aristóteles. As categorias do Aristóteles é um tipo de obra que todo mundo tem que ter em casa. É o primeiro livro de uma série de obras do Aristóteles que constituem o órgão. O que é o órgão? O órgão é o conjunto de reflexões sobre o instrumento do correto pensar científico. Tá? E aí, qual é o instrumento do correto pensar científico? É a lógica formal. Só que a lógica formal é uma ciência que ela realmente foi fundamentada por Aristóteles, constituída de várias partes. E uma das partes é as categorias. Quais são as categorias? 10 conceitos fundamentais que abarcam a multiplicidade dos seres. Na natureza a gente vê coisas que são diferentes entre si. Então, quando a gente olha para o mundo, a gente vê o quê? Coisas iguais? Não, coisas distintas. A gente vê multiplicidade. Mas essa multiplicidade, ela pode ser compreendida segundo categorias fundamentais que demonstram que elas são parte de um todo. E essas 10 categorias, elas vão permitir que a gente perceba as coisas no que elas têm de universal. Essa capacidade de perceber as coisas segundo conceitos, o primeiro passo da lógica formal que a gente encontra no órgão aristotélico. É uma obra que não é de leitura tão fácil, mas é uma obra importantíssima para quem quiser ajustar a sua capacidade de pensamento. É uma obra conservadora? É uma obra de filosofia. Se você quiser pensar direito e não se deixar levar pelas distorções todas do debate político raso, se você quer uma pessoa que realmente
quiser ampliar sua capacidade de pensamento, as categorias são um livro que vão te fazer bem, vão te tornar alguém com uma capacidade espiritual muito maior, alguém capaz de realmente fazer jus à inteligência que você tem, né? Eu tenho aí na minha livraria tanto a versão da Edipro, que é uma edição mais barata, quanto tem a versão bilíngue da Editora Unesp, uma edição que eu recomendo muito para aqueles que gostam de filosofia e querem ter a melhor edição possível na sua biblioteca. Aqueles de vocês que estão vendo esse vídeo que querem ter a edição mais legal na biblioteca, para inclusive aqueles de vocês que entendem que a biblioteca é um elemento fundamental de uma casa onde exista valorização da cultura, eu recomendo a edição da Unesp porque ela é bilíngue. Ai, mas eu nunca vou estudar grego, talvez seu filho estude. Por que é interessante a edição bilíngue em grego? Porque você pode pelo menos aprender o mínimo no grego para conferir o vocabulário, entender um pouco de tradução, aos poucos e aprofundando, tá? Então é uma edição muito legal. Um outro livro ainda de filosofia que eu gostaria de indicar para vocês, a aula 5 da coleção História Essencial da Filosofia, que versa os filósofos pré-socráticos, do Olavo de Carvalho. Uma época aí eu tive que dar aula de estética na universidade. Estética não é uma área que eu sou muito forte, né? Eu gosto muito de arte, mas eu não gosto muito de estética. Contudo, eu havia lido a Poética, quando eu estava na universidade, eu fiz uma tradução do Terêncio, né? Eu traduzi um trechinho da obra Eunuco de Terêncio, que é um poeta latino, para aprimorar o meu conhecimento de latim. E nessa época eu lembro que eu estava estudando bastante grego e latim, e eu peguei a Poética do Aristóteles e comecei a ler numa versão bilíngue, em grego, né? E eu lembro que foi uma época que eu conseguia entender bem o grego, pelo menos da Poética, e eu lembro que eu li as primeiras páginas, fiquei muito feliz com aquilo, enfim. E aí depois eu fui ler a Poética, estudar, né? E depois a Retórica do Aristóteles, foram textos assim que me apaixonaram desde aquela época. A minha admiração assim pela obra do Olavo de Carvalho tem relação com uma aula que ele dá sobre Aristóteles. E esse vídeo longo sobre Aristóteles me foi incrivelmente útil quando eu precisei dar aula de estética, porque aí eu fui lá retomar a Poética. E eu tive naquele vídeo uma boa referência, né? Assim como o Aristóteles em Nova Perspectiva. Essa coleção História Essencial da Filosofia do Olavo de Carvalho é uma maneira de se introduzir aos clássicos, e aqui eu estou indicando a aula 5, que é sobre os pré-socráticos. Por quê? Porque os pré-socráticos são autores de muito difícil acesso. Você tem aí uma série de coleções que reúnem esses fragmentos, mas é muito distante de nós. E os pré-socráticos, ao mesmo tempo, eles fazem parte da tradição grega da sabedoria. Eles eram considerados sábios. Eles foram os modelos, por exemplo, de Sócrates. E os pré-socráticos, na verdade, foram, digamos assim, aqueles pensadores que se dedicaram a compreender os fundamentos da natureza. E aí, quando Aristóteles vai escrever a física, vai escrever o Decaelo, ele fala o tempo todo dos pré-socráticos. Então, quem tem interesse em ir estudando aos poucos ao longo da vida a filosofia, em algum momento vai se deparar com Platão, com Aristóteles. Platão, por exemplo, tem um diálogo chamado Parmênides. E aí, no diálogo chamado Sofista, ele vai rever o que ele escreveu ali no diálogo Parmênides. Então, os pré-socráticos constituem uma base importante para quem quer estudar filosofia, porque eles são, digamos assim, a inspiração que moveu toda a atividade de Sócrates e também a elaboração da filosofia platônica e a crítica que faz Aristóteles a esses primeiros estudiosos da natureza para estabelecer a sua física, a sua metafísica também, dentro da sua física, a sua astronomia, certo? Então é muito importante conhecer os pré-socráticos para quem gosta de filosofia. Na minha livraria está com um preço excepcional essa aula 5 sobre os pré-socráticos do Olavo de Carvalho. E o Olavo realmente ele tem um jeito muito claro de explicar. Tá? Eu tenho um monte de livros aí dos pré-socráticos, mas o dele realmente é muito claro. É tão claro quanto quando ele fala de Aristóteles. Então é uma excelente introdução. É um livro conservador? Não, mas é um livro que vai ampliar a sua cultura. Está escrito por conservador, sem sombra de dúvida, mas é um livro que vai te dar possibilidade de você ampliar a sua cultura. E quando você estiver diante de filósofos claramente conservadores, como Roger Scruton ou Michael Oakeshott, você vai ter facilidade na leitura. Eu separei aqui duas últimas indicações literárias, já que vocês me pedem livros especificamente conservadores. Vou falar então de dois clássicos, né, duas obras importantes
que tocam diretamente em temas políticos, que quando a gente fala de livros conservadores, a gente está falando de filosofia política. O clássico dos clássicos é o Reflexões sobre a Revolução na França, do Edmund Burke. Por que é um livro tão importante? Porque ali você encontra um cara que era um Whig na Inglaterra eram os liberais, tá? Que depois, no século XIX, foi considerado a esquerda, tá? Porque os conservadores eram os Tories. O Edmund Burke era um Whig, ele era justamente alguém que defendia o parlamento, as instituições, então ele era considerado um Whig. Mas ele vê a Revolução Francesa, que vai derrubar o antigo regime, e fala, olha, você querer reformar uma situação deplorável e cheia de abusos, destruindo uma tradição, é o pior caminho possível. E ele vai dizer por quê. Então, toda essa desconfiança dos temperamentos conservadores com relação às táticas revolucionárias de destruição e substituição de uma ordem social merece um tratamento muito profundo nessa obra aqui, tá? Então ela é fundamental para vocês entenderem um dos pilares do espírito conservador, que é a desconfiança da revolução como método político aceitável, tá? Essa obra é fundamental, vocês encontram também na minha livraria, vou deixar o link na descrição. E uma última obra para vocês, que eu acho difícil para quem não tem base, então eu confesso que eu acho difícil, mas faz muito sucesso, é O que é Conservadorismo, do Roger Scruton. Quando eu leio o Scruton, quando eu leio o Oakeshott, eu sinto uma grande alegria, um grande prazer, porque eu tenho a base para ler os dois, né? Então, como eu li ali todos os modernos ingleses, e eu sei de quem eles estão falando, eu sei quem eles estão criticando, como eu li os pensadores da nova esquerda, para mim é uma leitura agradável. Agora, eu não sei se pode ser considerado uma leitura agradável para quem não tem as bases. E quais são as bases? Os clássicos. Então, por isso que eu costumo indicar tanto que vocês leiam primeiro os gregos, a literatura latina. Eu indico Cícero, indico Marco Aurélio, indico Platão, Aristóteles sempre, aí os pré-socráticos para entender melhor Platão, Aristóteles. Porque se vocês tiverem uma boa base e depois explorem também toda a literatura medieval, no mínimo Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, são autores que tem que conhecer. Né? Se quiser conhecer Abelardo, a São Bernardo, melhor ainda, mas tem montes, é um mundo a filosofia medieval, a literatura medieval é um mundo. E aí vocês têm também os romances de cavalaria, vocês têm os romances da Távola Redonda, enfim, a Idade Média é um mar de obras que são importantes para alimentar o imaginário. Mas no ponto de vista da filosofia, se você lê pelo menos Santo Agostinho e Tomás de Aquino, você começa a ter alguma base. Quando você tem essa base, e aí você enfrenta os autores contemporâneos, o seu aproveitamento vai ser muito maior, tá? Então é por isso que eu, nesse canal, costumo mais indicar aqueles livros que eu considero clássicos, independente de eles serem considerados literatura feita por conservadores ou não. O que importa é o valor que eles têm para transformar nossa cidadela interior. É por essa razão que eu indico um outro livro. É pelo poder que eles têm de expandir a nossa inteligência. E não porque ele vai ter um manualzinho de quais são as ideias políticas conservadoras para que eu discuta na internet. Eu não estou muito interessada nisso, tá? Eu sei que é importante essa briga aí de militância. Não sei quais são os manuais que podem ajudar vocês com isso. Também não acho que essa seja uma receita eficaz, tá? Eu acho que se você quer discutir bem, se você quer argumentar e quer ganhar e quer ter uma atuação política realmente significativa, você tem que, em primeiro lugar, saber quais são os limites do ser humano. Em segundo lugar, você tem que exercitar a sua humildade intelectual. Em terceiro lugar, você tem que conhecer os clássicos para entender que a sua inteligência, por mais que ela te deslumbre, ela é muito pequena perto dos grandes gênios da humanidade. E em quarto lugar, você tem de realmente saber qual é a origem das ideias que você acredita que são suas, porque nada há no mundo que já não tenha sido pensado antes da sua maravilhosa existência. Então, a nossa existência diante da infinitude do mundo, da vida, é um grãozinho estúpido. E se a gente não tem essa consciência, frequentando a companhia de almas maiores do que nós estamos condenados a morrer tão idiotas quanto nós nascemos. Eu deixei essas indicações literárias para que vocês se tornem pessoas mais capazes. E quando vocês se tornarem pessoas mais capazes, vocês com certeza, tendo ideias políticas conservadoras, vocês vão ser capazes de defender essas ideias com mais competência. Tá tudo aí na descrição.
divirtam-se. Espero que algumas das minhas indicações sirvam para vocês. Muito obrigada aí pela companhia e até a próxima.